Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre dois pontos importantes, tá? O primeiro deles é o movimento de compra da China, tá? Principalmente no mercado de commodities. O segundo é sobre o nosso movimento de recompra de papéis no mercado corporativo, tá? Então a gente está falando de recompra de ações. Mas antes de começar, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos lá, né pessoal? Dando sequência ao nosso comitê de investimentos, tenho olhado para alguns números, né? Tenho trazido para o canal. Muita coisa é divergente do que o consenso e do que a mídia está mostrando, tá? Mas esse é o principal ponto, né? É tentar ser algo fora do que está todo mundo falando, né? Do que é óbvio. E uma coisa que me chamou muito a atenção foram os dados de balança comercial do Brasil, né? De março. Ou seja, eu estou falando de dados reais que aconteceram nos últimos meses, principalmente março, tá? Então, o que aconteceu olhando, não pelo dado da balança comercial, tá? Mas do lado da exportação. Exportação principalmente de commodities, que o Brasil, que é o principal ponto, né? Que é o principal volume das nossas exportações. E claro, China é o grande parceiro nosso desse mercado, tá? Então, se a gente quebrar aqui em alguns pontos, né? E o primeiro deles, a gente está falando de soja. Bom, a China é um país que tem praticamente 20% da população do mundo e tem uma área aí plantável, né, próxima a 7, 8%. Ou seja, eles têm que comprar commodities e alimentos do resto do mundo. Soja é o principal, tá? E o que a gente ouviu nos últimos tempos, alguns dados, mostravam que os estoques estavam bem baixos. Se a gente pegar, tá, o mês de março de agora, né, que acabou de 2020, e analisar o dado de exportações do Brasil, né, de soja em grãos, a gente vai ver que esse volume cresceu 127% em relação a fevereiro desse mesmo ano, tá? Fevereiro, a China ainda estava travada, né? Estava em lockdown. Entretanto, se a gente pegar em relação a março do ano passado, a gente viu um crescimento de 37,7%, tá? Então, o que a gente vê na China? Eu trouxe PMI aqui, muita gente falou, mas o PMI não é um dado confiável. Não, a China, a gente sabe como os dados da China são. Entretanto, nossa balança comercial, sim, não tem como, é dada, né? Da nossa própria economia aqui, é um dado 100% confiável. Então a gente começa a olhar e pegar esses pontos, tá? Farelo de soja, né, que é outro insumo importante da criação de proteína lá, né, da cadeia deles. Se a gente olhar nesse mês de março, em relação a fevereiro, subiu 102%. E o farelo em relação ao ano passado subiu 11%, tá? O óleo de soja, que estava no menor estoque aí dos últimos 10 anos, cresceu quase 70% em relação ao mês passado e 31% em relação a março do ano passado, tá? Então o que a gente está vendo? A gente está vendo uma China comprando muito e comprando assim com um crescimento forte em relação ao mês passado e com um crescimento forte em relação ao ano passado também. Então, o ponto é, eles têm um problema ali de inflação de alimentos, o ano passado teve a questão da peste suína que pegou lá, e a gente vê que esse mercado está aquecido mesmo nesse momento, tá? Então começa a colocar em xeque aquele ponto de desaceleração da China, na minha visão, não vai acontecer, assim, desaceleração é recessão. Recessão não tem, eles vão crescer. Provavelmente aqui vão crescer num ritmo bom, talvez surpreendam o mercado, tá? Se a gente olhar para o lado de proteína, né, de carnes, a gente vai ver que a carne suína cresceu aqui 9% esse mês em relação ao mês passado e 33% em relação a 2019, e bovina crescendo também aí na 14% em relação ao mês passado, tá? Então a gente está vendo esse mercado também crescendo. É um mercado que eles estão desestocados, tá? Então eles vão precisar aumentar muito o estoque. Esse momento é propício, né? Então assim, os preços das commodities, de tudo, caíram fortemente no mercado global e acabam fazendo alguns sentidos, tá? Se a gente pegar do lado de commodities também, de começar a falar de ferro, aço, tá? A gente vai falar aqui de semi-manufaturados, tá? Ferro e aço crescendo 80% em relação a fevereiro e o ano passado 71%, tá? Laminados planos 158% em relação ao mês passado e 130% em relação ao ano passado.
caras estão dando uma porrada aqui, estão acelerando e esse movimento parece que não é pontual, tá? Eles estão aproveitando para refazer os estoques que estavam extremamente baixos, tá, pessoal? Do lado de combustíveis, o preço do petróleo desabou, né? A gente viu aí no mercado internacional. Gasolina, então as nossas exportações de gasolinas cresceram 68% em relação a fevereiro e março do ano passado 51%. Vamos pegar óleos e combustíveis, tá? Crescendo 50% em relação ao mês passado e 320% em relação ao ano passado, pessoal. Então assim, o negócio está acelerado do lado de commodities, tá? Isso aqui não casa com o pânico e a histeria que de alguma forma foi gerada no mundo. O próprio petróleo, né? O petróleo está crescendo um pouco em relação à exportação em relação a fevereiro, porque em fevereiro o preço já estava baixo, mas em relação ao ano passado está crescendo quase 46%, tá? Então assim, o mercado de commodities é extremamente aquecido, as exportações crescendo num nível elevado e China na dianteira conseguindo comprando tudo a bons preços, né? Enquanto o mundo vende, a China compra. Então é um ponto de atenção aí, porque o primeiro cara que passou por esse grande problema sanitário que foi o Covid, né? Tá mostrando aí um apetite gigantesco por uma retomada, o que me chama muito a atenção, né? Teve gente nos últimos dias aqui que falaram, pô, Rafael, você é um completo alienado. Do ponto de vista de quem briga por Big Brother Brasil e assiste notícia na Globo, eu sou um alienado e vou continuar sendo um alienado, com certeza. Do ponto de vista para quem olha para dados, isso aqui é uma divergência, isso aqui ninguém fala, e a gente está vendo um movimento aí de China agressiva no mundo comprando tudo. E não é só a China, né, pessoal? Nesse momento, se a gente pensar, Brasil, programa de recompra, tá? Vou começar a falar dos programas de recompra que a gente está assistindo. Qual é o ponto mais importante para uma empresa aqui? É ter caixa, é ter dinheiro. Se você tem um business que é ruim, pode ser horrível. Se você tem caixa, você vai passar por ele, sem grandes problemas. Se você tem um business bom e não tem caixa, você vai sofrer. Com certeza você vai sofrer. Bom, sabemos que nesse momento, caixa é rei, liquidez é rei. É isso que importa. Aí, pensando nesse momento, existem incertezas de quando a gente vai voltar, se demora mais 15 dias, 10 dias, 30 dias, 60 dias, 3 anos, muita gente colocando incertezas. As empresas sabem disso. Se a gente pensar que nos últimos meses, né, desde quando começou esse problema, eu consegui levantar aqui 28 empresas que estão fazendo recompra de ações. Ou seja, o que elas estão fazendo? Estão usando o caixa delas para recomprar as ações. Programa de distribuição, né, de bônus, para aumentar a posição dos executivos. Então, isso aqui é um negócio extremamente relevante, né? Bom, se a gente pegar o setor de construção civil, né, que é um setor aí que sofreu muito, né, as ações sofreram muito, a gente viu quais empresas fazendo o programa de recompra. Exetec, Ivem, MRV, PDG e Trisul. Ou seja, o setor massivamente está fazendo recompra, está usando caixa para recomprar as ações. É algo de se questionar, né? Se o empresário que está lá operando, ele sabe que vai ficar parado, ele não é ingênuo, ele conhece do mercado dele, ele está vendo tudo que está acontecendo e ele está usando dinheiro para recomprar as próprias ações, tá? Então isso aqui me chama muito a atenção. Se a gente pegar, né, na bolsa, a gente viu um movimento maciço, né? Então, Ânima Educacional, Arezzo, Varejo, né? Empresa de varejo fazendo recompra, acredita no negócio, né? A B3, Banco BMG, Banco Inter, BR Foods, Cielo, Cosan, CSU Card System, Cirela, né? Zetec, Ivem, a RAP Vidas, a Ering, outra varejista, né? A própria IRB, que apanhou muito, JBS, Lynx, Log, M. Dias Brancos, MRV, Notre Dame, PDG, né? Porto Belo, Porto Seguro, Renner, Trisul, Tupi. Então, assim, a gente tem uma quantidade de empresas aqui, muitas delas expostas ao varejo, à indústria. Tupi é exposta ao mercado americano, né? Que está sofrendo bastante também, usando caixa para fazer recompra, gente. Então, assim, nesse momento é o momento de se questionar, né? Muita gente com medo, querendo sair de tudo, considerando um país vai entrar numa recessão sem tamanho. Então,
parar de olhar para dado que mídia fica olhando, que é totalmente distorcido, e olhar para o dado de fato. Se a China está acelerando de uma forma dessa, comprando commodities no mundo e aumentando os volumes rapidamente, se no Brasil as grandes empresas, os caras que estão operando isso aqui há muitos anos, sabem como lidar, têm experiência nesse negócio, né? Estão usando o próprio cash para recomprar ações, tem algo errado, sabe? Tem algo que não faz muito sentido. E é o que a gente vai ver, né? É o que eu venho falando aqui. Esse grande movimento de histeria e pânico que se espalhou pelo mundo, se a gente vai ver de fato uma recessão sem precedente nos Estados Unidos, com o PIB caindo 10, 20%, como a CNN, a Globo News tem falado, que eu acho um absurdo, não tem muito cabimento. Ou então, se isso aqui vai ser um movimento de pânico e estresse mesmo, que daqui a 3, 4 semanas vai estar todo mundo com a mão na cabeça falando, exageramos, acho que agora ir assistindo uma retomada, tá? Essa é a minha visão. Então, olhar para esses dois dados aqui, eu acho que chamo o investidor para dar uma olhada, né? Porque o fato relevante sai na CVM, sai no site das empresas, né? E o dado de balança comercial é um dado aí que sai no site do Banco Central, dá para olhar no detalhe, linha a linha, o que está crescendo, o que não está crescendo e o que de fato está acontecendo no mundo, não o que estão falando que está acontecendo no mundo, tá, pessoal? Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.